Caros alunos, caras alunas, apresentamos agora, no âmbito do curso de Formação Econômica do Brasil, o segundo vídeo comentando o texto de Maria Lígia Coelho Prado e Maria Helena Rolim Capelato, A Borracha na Economia Brasileira da Primeira República. Vamos dar prosseguimento a partir do slide sobre o sistema de aviamento. Né? Bem, o sistema de aviamento, na verdade, se inseria dentro de uma estrutura comercial mais ampla. E, aliás, né, o sistema de... ele... Bom, vamos dizer o seguinte, né, tudo começava, né, nós podemos... quer dizer, isso aí, na verdade, é um sistema no qual, né, o seringueiro é que vai extrair, ele vai ser o produtor, né? Ele vai ser o produtor direto, que a gente diz em economia, né? É o trabalhador, é aquele que realmente trabalha. Quer dizer, é claro que os gerentes também trabalham, mas são trabalhos de natureza diferente, né? O segundo administra o que o primeiro produz, né? O que o primeiro faz. Então, o seringueiro, né, vai extrair o látex, né, a goma elástica, que vai dar o seu processamento inicial, que era uma coisa demorada, fazer as bolas de borracha, que vão para os seringais, vão para os armazéns dos seringais, que ficavam, né, no centro, né, no chamado centro do seringal. Daí eles eram enviados, né, pelas gaiolas, né, pelas casas aviadoras que ficavam em Manaus e Belém. Essas casas aviadoras, na verdade, eram aquelas instituições que mais lucravam com tudo isso. E aí, das casas aviadoras, daí vem a ideia de aviamento, né? Bem desse nome. E aí, né, elas iam ser mandadas, a borracha ia ser mandada para o mercado externo. No mercado externo havia um fluxo de capital para o Brasil, né, para atividade, para Belém, tá certo, para Manaus, né, que financiavam as casas aviadoras, né, e também vinha também o pagamento, é óbvio, né, da borracha recebida, né. Essas casas aviadoras, né, enviavam produtos, enviavam mercadorias, né, para os seringais, ok? Que tudo que era necessário, que ia ser consumido, né, era enviado, né? E os seringueiros recebiam essas mercadorias. É interessante, né? É o sistema, né? Esse sistema aqui é o coração, não é o coração, vamos dizer assim, né? Mas é a base do sistema, né? Quer dizer, ele aqui sustentava todo o edifício, né, que se erguia sobre ele, correto? Bem, e o seringueiro, né, quer dizer, o seringueiro, né, ele ia ele estaria já no seringal, né, e receberia, né, como adiantamento de seu salário, os produtos, né, que ele tinha necessidade, tá certo? Ele tinha que comer, enfim, ele tinha que sobreviver, não é? Então ele recebia como adiantamento de salário. É claro que isso estava na origem do sistema. Os seringalistas, né, os empresários, né, do setor, o que eles faziam? Eles, na verdade, cobravam preços abusivos, né, por esses produtos. E aí, no final do mês, né, o seringueiro estaria entregando o produto para os armazéns. E aí eles estão fazendo a contabilidade, né, tantos quilos, sei lá como é que chama,
devia ser quilo, que tanto quilos, tantas bolas, sei lá, né? de, é, de látex, né? E aí, no final do mês, eles faziam a contabilidade. Olha, o senhor seringueiro fulano de tal recebeu tais e tais e tais e tais produtos. Então, por causa disso, você tem, né? Você deve para o seringalista, né? Deve tanto para o barracão, para o armazém, vamos dizer assim, né? Em compensação, o senhor produziu X de borracha, né? E aí você tem, né, que receber X menos Y, ok? Muitas vezes não sobrava, né? Apesar do seringueiro trabalhar 17 horas por dia, né? Por quê? Porque a borracha que ele produzia, é, o, o seringalista pagava pouco. Em compensação, né, cobrava muito, preços abusivos do produtos que eles vendiam para os seringueiros, né? Então era esse o sistema, né? É um sistema de exploração da mão de obra, né? Quer dizer, mas o sujeito estava no meio do mato, né? O que o seringueiro podia fazer, certo? A atividade gomífera torna-se lucrativa, né? Isso vai trazer um afluxo de capital estrangeiro, né? As casas vão surgir as casas de aviamento que comercializam e financiam a produção, né? A atividade gomífera, ok? Casas aviadoras eram estabelecimentos comerciais que abasteciam o seringal, dele recebendo a borracha ali produzia. Realizavam também as operações de venda para o exterior, né? Nós já mostramos isso, né? Toda despesa necessária à instalação do seringal e sua manutenção posterior era financiada pela casa aviadora, que pela transação cobrava juros e comissões, e eram juros extorsivos, certo? Claro. Aqui, né, daí, isso aí é a ideia de quer dizer, é, o aviamento, né, era uma prática muito comum, né, há muitos anos atrás, há décadas atrás. Né? Quando era menino, né, você entregava, né, você entregava a receita numa farmácia e aí ele providenciava os produtos, né, entregava para você. Quando você ia também num armarinho, né, pedindo para comprar produtos de costura, você entregava a lista e aí o comerciante te entregava os produtos. E essa atividade, né, de você receber uma lista de produtos e entregá-los, né, principalmente quando se tratava de produtos financiados, né, que era o caso, certo? Por quê? Porque o seringalista, né, ia na casa aviadora e comprava tudo, mas ele não tinha dinheiro. Né? Então o que acontecia? Né? A casa aviadora pagava, mas posteriormente ele pagava em borracha. E aí vem a mesma prática que ele fazia com o seringueiro, que era quem carregava o piano nessa história toda. Né? Quer dizer, a casa aviadora, né, cobrava produto, como ela financiava, né? Ela vendia crédito para o seringalista, né? Ela cobrava mais caro de seus produtos. Você podia comprar em outro lugar, né? Mas você não teria financiamento. Né? Então você comprava o produto, os produtos que você precisasse, espingarda, pólvora, sei lá o que, né? Comida, né? Bala, tudo que era necessário, né? Você comprava lá, né? E aí a casa de aviamento, né, te dava, né, te dava o empréstimo. E você pagava com a borracha. Evidentemente ela vendia bem caro os produtos, né, e comprava bem caro, bem barata a borracha. Né? Mesma coisa que o seringalista fazia com o seringueiro. Né? Os aviamentos, que consistiam em utensílios para extração, vestuários, alimentação, remédios, é o que nós falamos, etc., eram vendidos a crédito ao seringalista e transportados ao seringal pelas gaiolas que as próprias casas aviadoras possuíam. Ou seja, além de financiar tudo que você comprava, que você seringalista comprava, as casas de aviamento, né,
ainda entregava esse produto nos seringais, os produtos nos seringais. E depois pegavam, né, a borracha nos seringais. Então, bom, a maioria das casas aviadoras contavam com capital estrangeiro, que a elas muitas vezes associaram-se os donos dos seringais cujos negócios iam bem. Numa cadeia de dependência, a falta de capitais obrigou a casa aviadora a subordinasse ao capital estrangeiro, o seringalista tornasse devedor da casa aviadora e no elo mais forte, o seringueiro a sujeitar-se ao seringalista. Todo mundo, né, dependendo um do outro. E acima de tudo estava o capital estrangeiro. Esse é o modelo ideal, ainda hoje, pelas classes dominantes no Brasil, pela burguesia, né, vinculado ao interesse do capital financeiro, né, interesses que são dependentes do interesse do capital internacional, né, do capital estrangeiro. Né. Essa é uma estrutura de subordinação, não é à toa, né, que nós temos uma política econômica que é direcionada para favorecer o setor financeiro e o capital internacional. Nós somos uma semicolônia, nós não somos mais... Nós estávamos conseguindo nossa independência, digamos assim, conseguimos a independência em termos industriais, né, quando se terminou com o segundo PND. Vamos dizer, em 1980, 80 e poucos, né, nós éramos um país, primeiro tinha 4,3% do PIB mundial, éramos um país que o nosso PIB era 30% maior do que o PIB da China, né? Éramos a maior nação, a nação mais desenvolvida de todo o terceiro mundo. Se você tirasse os países desenvolvidos, né, capitalistas desenvolvidos, o G7, vamos dizer assim, né? Se você tirasse os países socialistas, que eram muito desenvolvidos, né, o socialismo nunca foi essa estagnação que essa imprensa mentirosa, né, fala, né? Foram os países que mais cresceram no mundo no período do pós-guerra, né, até o início da década de 80, foram os seguintes países. Né? Foram os seguintes países. Né? Os países da Europa Ocidental que se beneficiaram do Plano Marshall, mas aí até eu, né? Que é a Alemanha, principalmente a Alemanha, França, Itália, né? Os países europeus cresceram rapidamente graças ao Plano Marshall, né? Nós vamos ter o Japão também, por uma série de fatores, e por ter acesso ao mercado norte-americano, né? Que cresceu, e também por causa da Guerra da Coreia e da Guerra do Vietnã, que beneficiou muito o Japão. Então nós foram os países envolvidos que cresceram muito nesse período. A Inglaterra cresceu muito pouco, né? Então esses foram os principais países. Né? E em segundo lugar vem os países da União Soviética, mas mais do que ela, os países do leste europeu, Polônia, Romênia, Bulgária, tá certo? Que se beneficiaram do patrocínio da União Soviética. Né? A União Soviética, ao contrário dos Estados Unidos, dos países capitalistas avançados, nunca, né, explorou os países do seu próprio bloco, os países dependentes, vamos dizer assim, política e militarmente, né, da União Soviética. Foi o contrário, né, os países se beneficiaram. Quer dizer, na verdade aconteceu isso também em relação aos Estados Unidos, no caso do Plano Marshall, né, mas em relação aos países subdesenvolvidos, nunca. Né? E, aliás, no caso da União Soviética, não, todos os países que eram socialistas se beneficiaram de investimentos, subsídios, troca favorável com a União Soviética. Né? Bem, e depois quais os outros países mais que cresceram mais no mundo? O Brasil, destacando-se assim entre todos os países subdesenvolvidos, também o México, né? Basicamente outros países, poucos. Né? O desenvolvimento da Coreia do Sul é tardio, é depois, né?
já no fim desse período, né? No fim do período. Mas, então hoje, desde Fernando Henrique Cardoso, se quiser desde Collor de Mello, né, que nós temos um processo de recolonização do Brasil. Recolonização brasileira. E aí nós estamos pagando caro por isso, né? Caríssimo. E esse mal-estar da população do Brasil, e esse crescimento da direita, né? da direita, ele é do antipetismo, né? Muito claro, o antipetismo é muito próximo ao anticomunismo de Adolf Hitler. Sabe, as coisas são as mesmas. Quer dizer, você culpa o PT pelo fracasso do Brasil. O fracasso econômico, se tem fracasso econômico, tem fracasso econômico, social, etc. Né? Porque a base de tudo é a economia. Esse fracasso brasileiro é resultado do modelo neoliberal, implementado a partir do Collor e consagrado pelo Fernando Henrique Cardoso. E que o Lula não mudou. Né? Todo mundo culpa o Lula, culpa não, a direita, né? Ignorante, vamos dizer assim, culpa o Lula. Por que ignorante? Porque precisa estudar história, né? Quer dizer, o história econômica. Quando precisa pegar os dados, né? Quando você fala que os, o PT quebrou o Brasil, você está falando, isso é um mito, isso é uma mentira. Por quê? Porque você precisa, quando você pega os dados, você não vê que o governo Fernando Henrique Cardoso foi muito pior em termos das variáveis macroeconômicas que o governo Lula. Então, bobagem falar isso, né? Bem, mas então voltando, né, ao que nós estávamos dizendo, né, uma cadeia de dependência, bom, já falamos, já comentamos, né? Bem, os seringueiros, que era quem carregava o piano, era o trabalhador, né? Tá certo? Quem carrega o piano na indústria são os trabalhadores, não, tá certo? A mesma coisa no trabalhador do campo, nesse período aí eram os seringueiros, né? Trabalhava em média 16 horas por dia. Eu acho que eu falei 17, né? Em vídeo anterior, ou nesse mesmo. Mas eram 16 horas por dia. Morava numa barraca sem proteção contra o frio. Ainda bem que não fazia muito frio. Na chuva, os insetos e se alimentava de jabá, carne seca. Quer dizer, o mercado de jabá cresceu muito nesse período, né? É interessante observar o seguinte, né? Quer dizer, havia alguma proteção em relação aos insetos, porque as casas não eram feitas ao nível do chão, porque senão o sujeito não vivia, né? Toda noite ele seria atacado por todos os tipos de insetos que saem de noite, né? Inclusive formigas, né? Bom, farinha d'água, tá certo? Que é a farinha d'água? É a farinha de mandioca, mas ela é processada, ela fala umas bolinhas assim, né? Então ela é mas ela no fundo, né? É farinha, no fundo não, no fundo e não no fundo também. Ela, ela é farinha de mandioca, não a farinha de mandioca torrada que a gente conhece, que a gente tem, né? Usa, né? Não é a farinha. Ela assim, no visual, inclusive, são as palotinhas, assim, diferente da farinha de mandioca que a gente compra no supermercado aqui no Sudeste, na região do Sudeste do Brasil. Não sei se no Nordeste chama farinha d'água. Bom, arroz e conservas, muitas vezes deterioradas. E, aliás, uma das coisas, né, bom, conserva deteriorada causa botulismo. Né? Alguns se sustentavam com o simples chibé, que é uma bebida refrigerante feita de água, açúcar ou rapadura e farinha de mandioca. Imagina como era a alimentação dessa turma. Né? No período do rush da borracha, não era permitido ao seringueiro plantar nos seringais, quer dizer, você está com pressa de tudo, então você não vai dar tempo, né, para deixar que o seringueiro plante nada, né? Não era bom. Era necessário concentrar toda a força de trabalho na produção da borracha, pois qualquer dispersão ocasionaria a diminuição do fabrico e, consequentemente, um rendimento menor. Né? Dessa forma, proibiu-se qualquer atividade que não fosse, né, a produção da goma.
Por outro lado, os aviadores não abriam mão do fornecimento de alimentos que vendiam a preço elevado, é o que nós falamos, né? Preços altos, para os seringalistas. Eles, por sua vez, não deixavam de obrigar o seringueiro a comprar no barracão os víveres que também lhe garantiam um grande lucro. É o que nós já explicamos, né? Embrenhado na floresta, o seringueiro enfrentava toda espécie de perigos, inclusive doenças que eram tratadas por curandeiros. Muitos enlouqueciam e as taxas de mortalidade eram elevadas, né? É uma vida infernal. Você saiu do Nordeste, você estava morrendo de fome, e você vai para uma vida infernal, né? Mas pelo menos você está vivo, né? O nordestino que se dirige à Amazônia para trabalhar como seringueiro já saía de sua casa endividado. Começava por dever a passagem até Manaus, nem todos. Por que nem todos? Porque, né, nós já até mencionamos isso, né? O governo do Pará, né, vai, em muitas ocasiões, né, pagar a passagem, tá certo? Mas não é todo mundo. E o dinheiro recebido para manter-se até a instalação definitiva. Às vezes esse dinheiro também era dado pelo governo, né? Depois passava a dever a importância do transporte que o levaria do capital para o barracão. Observem, né? Quer dizer, era do interesse do seringalista, mas quem paga a passagem vai ser Isso por quê? Porque você quer que ele fique dependente de você. Você é um seringalista, né? Você quer que ele fique endividado com você, porque a dívida dele não vai pagar nunca. Aí você vai utilizar aquele sistema. Você cobra alto os produtos que você fornece a ele, paga mal os produtos que ele te fornece. É o sistema também do barracão do Nordeste, né? Das fazendas nordestinas, que usavam esse sistema, né? Então você saiu do diabo e foi para a mão de Beelzebub. Bom, o adiantamento das compras dos objetos que deveria usar no trabalho. Botão, bacia, tigelas, machadinha, quer dizer, isso tudo o seringueiro pagava. E eram os instrumentos de trabalho. É como se uma pessoa que vai trabalhar aí numa oficina mecânica, né, tivesse que pagar pelas ferramentas que ele usa. Mas é isso que acontecia, né? Durante o primeiro ano de trabalho, mesmo conseguindo boa produção, que era difícil, por ser ainda um brabo, né, ainda uma pessoa, quer dizer, um aprendiz, né, essa não seria suficiente para pagar as dívidas anteriores. Durante o inverno permanecia inativo, quer dizer, está chovendo, o que você vai fazer, né? Mas tinha de se manter e, portanto, continuava comprando no barracão do seringalista os alimentos e mais objetos que eram necessários. O trabalhador era obrigado a comprar mercadoria no armazém do barracão. Isso, é claro que quer dizer, as pessoas falam muito bem do capitalismo, né? Mas quando a gente vê na prática, né? Quer dizer, isso aí quem não é bem informado, né? Vê que a situação, né? Você tem, quer dizer, vocês têm condições. Isso ainda acontece no Brasil, hoje, né? E isso é uma prática abusiva, contrária à Constituição brasileira, contrária ao direito de ir e vir. Tudo isso nós estamos vendo. O trabalhador era obrigado a comprar mercadoria no armazém do barracão sob pena de uma multa de 50%. Se você comprasse em outro, você pagava uma multa de 50%. Uai. Essa mercadoria era acrescida em mais de 100% de seu preço pelos intermediários que exploravam o negócio. Pronto. Ao fim de alguns anos, estava irremediavelmente perdido, virou um escravo. Pois sua dívida se avolumava cada vez mais. Em vez da situação dele melhorar, a situação ia piorando. Não é certo? A fuga era difícil, claro, você está no meio do nada. Tem bicho, tem uma floresta para tudo quanto é lugar, né? Além das distâncias a percorrer, capangas o vigiavam. Beleza, né? Os que conseguiam escapar, chegando a Manaus ou Belém, não tinham condições de pagar a passagem de volta ao Nordeste. Então você vai viver, né, você vai viver como um miserável, né, em Belém, Pará, em Manaus, né? O regatão. Existiu na Amazônia desde o início do século
18º, desde 1700, né, vamos dizer assim, né, o regatão. Né? E aí nós temos uma fotografia de um regatão. Eram aventureiros que pelo Amazonas e afluentes iam vender quinquilharias, né, que podiam ser de interesse ou utilidade do homem perdido no interior da terra. Armavam pequenas embarrações, né, ou as montarias ou regatão, né, ou cobertas, vendiam seus produtos aos seringalistas em troca da borracha. Quer dizer, o regatão, na verdade, é a atividade. Né? Regatear é comercializar, né? É pedir a desconto. Né? Então, isso aí é a atividade. O regatão, e aí nós temos uma montaria, né? Uma coberta com uma pessoa real. Né? Observe que é o sujeito que vai comprar, né? Chega até aí, né? E ele, evidentemente, né? Ele tem que pagar em alguma coisa, né? E às vezes nem sempre ele podia pagar em borracha. Muitos seringueiros fizeram isso. Evidentemente que iam fazer escondido, né? Senão, tinham que pagar caríssimo por isso. Né? Outros personagens dessa novela triste, né? Quer dizer, triste para quem? Para o trabalhador. Mas uma atividade que gerou uma riqueza imensa, né? De quem? Dos seringalistas e das proprietários das casas aviadoras. Esses ficaram riquíssimos, foram os barões da borracha, né? Que a gente sabe na tradução, né? Que acendiam charutos, viviam em casas maravilhosas. Aliás, eu durante 10 anos em consultoria no Sudão, né? E em Belém, né? Pelo menos passava uma semana por mês em Belém, né? Então, e eu lá chegando, né, a gente passa por Belém, tem áreas da cidade com casas magníficas, deterioradas, né? Deteriorados, mas tem muitos prédios também que não estão deteriorados, são preservados, inclusive pelo patrimônio público, prédios enormes, bonitos, lindíssimos, né? Lindíssimos. Então, essa região, quer dizer, ficou uma cidade, né? Riquíssima, opulenta, é claro que não na periferia, né? E Manaus é a mesma coisa, né? Manaus é a mesma coisa. Então, e essa riqueza veio do seringueiro, né? Passando frio, sendo picado por inseto, por cobra, fugindo de onça, tá certo? E tendo aqui trabalhando 16 horas por dia, né? Quando trabalhava, porque durante o período ele não ficava fazendo nada, grande período do tempo, né? A não ser se endividando no barracão. Né? Gerente, né? Guarda-livros, que era, né? Contador, né? Caixeiros, camboleiros, mateiros e toqueiros. São os personagens, outros personagens desse colapso. Bem, o Brasil teve durante toda a segunda metade do século XIX posição invejável no mercado internacional. Em 1892, a produção brasileira representava 61% da produção mundial, sem concorrentes fortes à vista. E é possível dizer, né, que outros concorrentes, outros exportadores de borracha da América Latina, alguns deles exportavam caucho, que é uma borracha pior, tá certo? E que, como nós vimos, né, causava a morte da planta ao ser extraída, né? Então é a produção mais cara, né, e de um produto de pior qualidade. Em 1910 ainda se responsabilizava por 50% do consumo internacional, posição invejável. A exportação africana de borracha, que começou mais ou menos na mesma época que a do Brasil, foi sempre mal cotada no mercado internacional por sua qualidade inferior. O presidente da província do Amazonas, Ernesto Adolfo de Vasconcelos Chaves, considerava que o futuro da Amazônia estava garantido. Isso é uma das coisas mais comuns na história humana. Né? Quando você está por cima da carne seca, você acha que
Isso vai continuar forever, né? E o mundo é um mundo, né? É um mundo de impermanência, como já dizia Buda, no Gautama Buda, né? Quer dizer, o que tem de permanente é impermanência, né? É a roda da vida. Se às vezes você está por cima, depois você está por baixo, né? E quando você estiver por cima, é bom você começar a criar as condições para que você não deixe, né? Não desça, né? E não é o caso da Amazônia, né? O que você estava? Você tinha uma classe, né, que vivia suntuosamente, que eram os barões do, da borracha, e que não cuidaram de iniciar indústrias, de fazer nada, né? Quer dizer, a negligência, né, dessa turma é vista no fato de fumar acendendo os charutos com dólares. Não se acreditava na concorrência internacional por ser a Amazônia o habitat natural da seringueira. Coube a Sir Henry Wickman levar em 1876 da foz do Tapajós, com recurso do governo britânico, claro, as primeiras mudas da... Isso aqui é Évea, né? Não é Évea, não. Évea brasiliense. Tá certo? Véia brasiliense, nós já falamos nesse termo antes, que era, né, a seringueira brasileira, né, para o Jardim Botânico Britânico, as primeiras mudas de Kew em Londres. E aí o que se fez? De Londres, essas mudas foram despachadas para o Ceilão e para as colônias britânicas e holandesas da Ásia. Pronto, é o que eles queriam, né? Da Malásia, os seringais expandiram para Sumatra, Java e Bornéu. A produção de grandes plantations, com mão de obra barata, depois ela vai penetrar, né, um país importante, né, uma colônia francesa, né, do Vietnã. Ela vai penetrar no Vietnã. Enquanto um trabalhador da Malásia, né, podia recolher num só dia 3 quilos de borracha, um seringueiro da Amazônia recolhia 1 quilo e de 1 quilo de 8 a 15 dias. Tá certo? Quer dizer, você está produzindo pelo menos 3 vezes mais, né? Os custos menores do que o Brasil, né? Bem menores, né? E aí o que vai acontecer? As grandes plantações de borracha, quando elas vão entrar em operação, né, vai acontecer a queda dos preços aí, ó. Os preços vão desabar, que estavam lá no pico, né? Vão desabar, tá certo? Então, 1912 é considerado assim digamos, o primeiro ano negro, na mim não foi, né? Porque caiu antes, né? Desculpe. O preço desabou antes, né? A partir de 1909, né, o preço está caindo, mas ainda estava extremamente elevado, né? Quer dizer, você tinha o preço chegou a ultrapassar as 600 libras, né, por tonelada, né? Em 1812 ele ainda estava, né, a 400, mas depois ele passa cai para 200, né? Em 1915 e aí chega lá para 1900, tá certo? Quer dizer, nós ainda vamos... Bom, ele chega lá para 1919, né? Em volta, sei lá, 20, 30. Acabou. Toda aquela cadeia ruiu. Cadeias produtivas constituídas sob a miséria da força de trabalho, sob a superexploração, como vão dizer os marxistas, né? Não funcionam. Bom, em 1911 encetou-se um programa de valorização, da borracha, da borracha. Tinha um programa de valorização do café, né? Que começou depois do convênio de Taubaté de 1906. Aqui você vai tentar fazer o mesmo para a Amazônia, mas é claro que não vai dar, você não tem controle do mercado mundial. Você era o grande monopolista, né? E aí você não fez nada, né? Você não
precisava fazer programa de valorização, você precisava de... O que se precisava ser feito? O que o Brasil devia ter feito? É claro que devia repetir o que foi feito, né, lá no Vietnã, no Sumatra, na Java, como nós vimos, nessas ilhas que nós falamos aí, né? Quer dizer, você tinha que trazer a borracha, né, do norte do país para o sul, do sudeste para isso, mas ali estava o café, né? Ninguém pensou nisso também, né? Quer dizer, o programa de valorização, né, foi abandonado. Por quê? Porque os preços não subiram. Você quer elevar o preço se num contexto em que seus concorrentes é que estão ditando os preços de mercado. Tá bom. Em 1912, o governo federal instituiu o Plano de Defesa da Borracha, né, o que causou críticas de deputados contrários à medida. Ainda tem uns livros, os bobos do livre comércio. O projeto nunca foi posto em prática. Um ano depois, as poucas atividades que tinham sido iniciadas foram abandonadas. E nem era para se fazer nada. Quer dizer, era para se fazer, né? Plano de defesa de borracha. Mas não para defender a borracha na região amazônica, porque ali ela não tinha condições. Né? Quem demonstrou isso, como nós falamos, foi Henry Ford, tá certo? Mas, quer dizer, ninguém sabia na época. Né? Você podia ter feito um programa nesse sentido, né, de estabelecer grandes plantações. Quer dizer, ia dar errado, ia dar ruim, como se diz hoje. Né? Continuava a expansão asiática. Em 1925, respondia por 93% do total mundial. Poxa, e aí? A queda dos preços, plano Stevenson, do Reino Unido, em 1922. Eles mesmos tiveram que fazer um plano, certo? O plano funcionou entre 1922 e 28, né? Aliviou a situação internacional, mas quer dizer, qual que era a situação internacional? Era a situação de superoferta, de excesso de oferta. Os preços, como nós vimos, né, vão desabar. Certo? Nós mostramos o gráfico anteriormente aqui, ó. Os preços estão desabando, ó. Eles vão chegar, né, a $20 por aí, né, lá em 1918, 16, 19, 1900, na verdade, ali em 1900, o gráfico aí está difícil de ver, tá certo? 16, 20, não, é 1936, né, 39, né? Quer dizer, provavelmente esse pico aqui é do plano Stevenson, tá certo? Retrata o plano Stevenson. Bem, e criou insatisfação nos Estados Unidos, que era o principal comprador do produto por causa da expansão extraordinária da indústria automobilística americana, correto? Bom, por que durou até 1928? Provavelmente, né, eu não tenho texto sobre isso aqui, mas por causa da Grande Depressão, que começou em 29, né? Mas começou em outubro de 29, 20 de outubro, né? No Brasil, o estado do Amazonas entrava em bancarrota financeira. Eles tinham feito compromisso, né? Criou prédios suntuosíssimos, né? Que ainda estão aí, né? Graças a Deus, né? O governo federal fez grandes concessões de terras japoneses, 1 milhão de hectares, poloneses, 1 milhão de hectares, norte-americanos, 1 milhão de hectares para a Fordlândia. É aquilo que foi o Ford que fez, né? Aí, né? Mas nós estamos em 1927, certo? E não deu certo. E o Ford também foi vítima da Grande Depressão, certo? E canadenses para o uso e gozo das terras, inclusive para a exploração mineral. Desenvolvimento da borracha sintética. Isso aqui foi, né, um tiro de misericórdia, né? Nós já fizemos referência a isso, né? Na borracha brasileira. Por que foi um tiro? Quer dizer, além de ter, né, a concorrência da borracha asiática, nós começamos a ter a borracha
natural começou a sofrer da concorrência da borracha sintética, né, que vai ser produzida em larguíssima escala, né, a partir do petróleo ou da carboquímica, no caso da Alemanha nazista. Né, tá certo? Em 1909, o alemão Fritz Hoffmann sintetizou a borracha metil em laboratório, mas a fabricação era trabalhosa demais, custosa demais. Mas normalmente os produtos surgem assim, depois você vai descobrir uma forma mais barata ou um produto similar, barato de fazer. Né? No fim da década de 20, o químico Walter Bock inventou o polibutadieno, que passou a ser produzido em massa na Alemanha nazista, que nós já falamos sobre isso, né? A partir de 1936. Quer dizer, a Alemanha estava se preparando explicitamente para a guerra. O plano de 5 anos do Göring, né, foi um plano para, né, armar a Alemanha, dar-lhes a indústria necessária. Você criou tudo, né? E você vai criar a produção em larga escala de combustíveis, né? Derivados não do petróleo, mas porque a Alemanha não tinha mais derivados do carvão. E quando nos últimos meses de guerra, o que sustentou o esforço bélico alemão, né, foi a carboquímica, porque ela perdeu os grandes postos de petróleo que alimentaram a máquina de guerra nazista, né, foi o petróleo de Plovdiv, né, da Romênia. Mas eu acho que em junho ou julho de 1944, não lembro bem, já estudei, já li isso muitas vezes, mas sou ruim de datas. Os soviéticos, né, vão penetrar na Romênia, e a Romênia vai mudar de lado, tá certo? E aí, mas aí os postos de petróleo de Plovdiv já haviam se transformado em ruínas pelas reiteradas bombardeamentos por parte da Força Aérea Britânica e norte-americana, tá certo? Principalmente norte-americana. Eu acho que não teve, não sei, eu não lembro de ter lido sobre ataque britânico, né? Apesar de extremamente bem defendida, né? Mas em 1944, meados, a Luftwaffe, a Força Aérea alemã, já não tinha condições de resistir, principalmente depois que você inventou, né, o P-51, né, Mustang, né? Foi um caça de longo alcance. Né? Ele era uma porcaria, até que colocaram um motor britânico nele. Ele ficou um dos melhores caças da Segunda Guerra Mundial. Né? E ele, quer dizer, antes, né, antes do P-51, o que acontecia? Você ia bombardear a Alemanha, né? Então você a formação de bombardeiros ia escoltada por caças. Penetrava na Alemanha, na França, ali saindo da Inglaterra, penetrava na França. Lá pelas tantas, acabava os caças tinham que voltar, porque não tinham mais gasolina. E aí os alemães atacavam os bombardeiros. É assim que eles faziam, né? Bem, quando surgiu o Mustang com tanques de enorme capacidade, acabou a história. Né? E o grande problema da Alemanha, né? A principal causa, isso é coisa que eu já li, né? A principal causa atribuída na derrota da Luftwaffe frente à aviação aliada foi a perda de habilidade dos pilotos. Porque as perdas em pilotos eram enormes, né? Tanto na frente leste, né, onde a Força Aérea Soviética cresceu enormemente, né, em quantidade, qualidade dos aviões e qualidade dos pilotos, né, embora o treinamento fosse pequeno. Né, mas com a experiência na guerra, né, aqueles que sobreviveram viraram os grandes. Né, por exemplo, Kegedub foi o piloto aliado com o maior número de vitórias, né? 62 ou 64 aviões derrubados. Né? Fora os 2 aviões americanos, Mustang, que ele derrubou. Certo? Ele derrubou 2. Por quê? Porque ele foi atacado. Né?
confundido o avião dele. Um Lavochkin La-7 foi atacado por caças, eu acho que caças Mustang. E ele aí reagiu e derrubou. E eram aviões americanos, né? Quer dizer, as forças americanas estavam se aproximando das forças russas, né? E aí, no céu, aconteceu isso, né? Aconteceu isso. Mas o problema dos aviões alemães, da Força Aérea Alemã, porque não tinha mais gasolina para treinar os pilotos, então eles ficaram uma porcaria. E aí foi o grande. Certo? Os pilotos norte-americanos, para vocês terem ideia, tinham 360 horas, se não me falha a memória, né, de treinamento. Iam lutar com pilotos que tinham 30 horas de voo. Então, a mesma coisa aconteceu com o Japão. O Japão viveu toda a guerra como ele não tinha indústria que eu saiba, né? Já li muito sobre essa guerra, como eu já falei, né? Mas o Japão não tinha cabo química, tá certo? Então não tinha jeito. Então ele viveu com as reservas, né? E chegou um tempo que os pilotos, já em fins de 1943, né? Os pilotos viraram uma porcaria. Então era fácil derrubar um avião japonês, que além disso pegava fogo rapidamente, porque ele não tinha o sistema de proteção, né, de tanques autosselantes. Tá certo? Bom, então, mas isso é outra história, né? Então, no pós-guerra o produto passa a ser produzido no mundo inteiro. E o custo, baixo custo, né? Em larga escala, baixo custo. Aqui está a produção e exportação de borracha. Quantidade, não valor. Porque já se você pegar o valor vai fazer assim, como nós já mostramos, né? Vai fazer assim, ó. Não? Isso aí é quantidade. O Brasil continua produzindo, continua exportando, né? Tá certo? Quer dizer, o ponto mais baixo vai acontecer, né? Observe que aqui, né, nós temos, né? E provavelmente por causa da recuperação do preço proporcionado pelo plano Stable, nós fizemos referência, né? Os preços vão se elevar no mercado internacional. Então o Brasil exporta mais um pouquinho. E também isso aí é um boom da indústria americana, né, durante a década de 1920. Né? Indústria de produção de automóvel. Mas depois vem a Grande Depressão, aí o preço que desaba de vez. Né? Em 1932 a produção e a exportação vão... Depois o que vai acontecer? Vai haver uma pequena recuperação, né? Por quê? Porque a Alemanha passa a comprar borracha brasileira, dentro do processo de armamento da Alemanha, né? E depois vem a Segunda Guerra, aí todo mundo quer a borracha brasileira, certo? Então, bem, aqui estão, né, os produtos, né, brasileiros. Observe, né, que a borracha vem numa tendência, né, em termos de contos de réis, né, ela tem uma tendência crescente, embora com picos. Daí depende do ciclo econômico, um monte de coisa. Ela vai atingir o máximo, né, nas vésperas da queda, né? Isso é uma das coisas mais interessantes, né, querer na véspera da é muito comum isso, né? Então o café, né, tá certo? O café também vai sofrer. Nós vamos ter aqui em 1908 aqui o convênio Taubaté, né, vai manter os preços. Isso aqui, as exportações, né, vão cair durante a Primeira Guerra, tá certo? Bom, mas então, né, isso aqui em vermelho, né, são as exportações totais, né? Mas são duas, observe, são duas, uma em porcentagem e outra em conte réis. Então são duas escalas, tem que tomar cuidado, tá certo? Para não fazer confusão, né? Então a participação, né? Isso aqui é em termos de participação, tá certo?
participação da borracha, desaba. Né? Referência bibliográfica é o texto, né, que nós falamos, né, da Prado, Maria Lígia Coelho Prado, e da Maria Helena Rolim Capelato, né, que estão no livro, que é um livro que eu sempre recomendo, sempre estudei muito, que é História Geral da Civilização Brasileira. Uma coleção excepcional, do Boris Fausto. Não é só dele, mas nesse período, né, o Brasil republicano, esse Estrutura de Poder e Economia, né, esse livro, que é um volume, né, sob a coordenação de Boris Fausto. Eu também leio muito a História Geral da Civilização, aí a coleção de outra não tem nada a ver com isso. Bem, com isso, então, nós agradecemos a todos, né, terminamos a nossa exposição e esperamos contar com todos nos próximos vídeos, né, dentro do nosso curso sobre formação econômica no Brasil. Então, vamos ficando por aqui.